Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 56. O sepultamento de Jesus. A guarda do sepulcro. À tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, ilustre membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não anuíra ao propósito e ato dos outros, e que era também discípulo do Senhor, ainda que oculto por medo dos judeus, e resolutamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que ele já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se com efeito ele estava morto, e depois que o soube do centurião, mandou que lhe o entregassem. Foi José e tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em panos de linho com os aromas, como é do costume entre os judeus sepultar os mortos, e o depositou num sepulcro que fora aberto na rocha. Rolou uma pedra e a colocou à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus foi sepultado. De regresso, prepararam aromas e bálsamos, depois do que passaram o sábado sem fazer coisa alguma, como mandava a lei. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, chamado Jesus, ainda em vida afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que se guarde o sepulcro até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem, e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E o último embuste será pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes aí uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Número 305. Quanto aos versículos 57 a 61 do capítulo 27 de Mateus, 42 a 47 do capítulo 15 de Marcos e versículos 50 a 56 do capítulo 23 de Lucas, são fatos históricos que dispensam comentários. O corpo de Jesus é deposto no sepulcro e os acontecimentos vão continuar o seu curso. Número 306. Já com relação aos versículos 62 a 66 deste capítulo 27 da narrativa evangélica feita por Mateus, os judeus haviam percebido a importância das palavras de Jesus e a voz íntima de suas consciências lhes fazia temer que fossem verdadeiras tais palavras. A guarda do sepulcro foi confiada a soldados da milícia romana. Os judeus não tinham exército nem comando militar,
de sorte que só com autorização do tetrarca que governava a província podiam empregar a força armada. O que disse Pilatos equivalia a isto: tendes soldados à vossa disposição? Consinto. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que sabiam haver Jesus dito que ressuscitaria 3 dias depois de sua morte, tinham o maior interesse em lhe conservar o corpo como elemento de prova, a fim de poderem confundir o mestre e seus discípulos, mostrando-o ao povo, caso estes últimos tentassem espalhar o boato da ressurreição. Disporiam assim de uma arma segura para combater e aniquilar os inimigos da fé que professavam, desmascarando-lhes a impostura. Tomaram, por isso, todas as precauções para uma vigilância eficaz, esperando que, acabada a festa do sábado, pudessem dar os passos necessários no sentido de confiar à autoridade o encargo de vigiar a gruta e de assim lhes salvaguardar os interesses. Começaram colocando agentes da sua confiança de emboscada nas proximidades da cruz. José de Arimateia julgava estar fazendo tudo em segredo, mas os agentes dos sacerdotes o espreitavam. Uns foram informar a seus amos do que estava ocorrendo, enquanto outros permaneceram de guarda à gruta, a fim de se certificarem de que ninguém mais penetrara lá. Isto, aliás, estaria em desacordo com os costumes dos hebreus, que consideravam o sábado inviolável, sobretudo para a prática de um ato tido por impuro, como era reputado o contato com um corpo morto. Assim, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, quando foram falar a Pilatos, sabiam muito bem que o corpo estava no sepulcro e que ninguém de lá o tirara, nem os discípulos, nem outra qualquer pessoa. E foi precisamente porque o sabiam que, depois de terem dito a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor, quando vivo, declarou: ao cabo de 3 dias ressuscitarei. Eles acrescentaram: manda, portanto, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para não suceder que venham seus discípulos, lhe roubem o corpo e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, pois que este último embuste seria pior do que o primeiro. Voltando ao sepulcro com a escolta de soldados que Pilatos os autorizara a empregar como guardas, trataram de verificar se o corpo ainda lá estava e o viram. Só depois de o verificarem é que selaram a chumbo a pedra e distribuíram as sentinelas. Exatamente porque tinham verificado que o corpo estava no sepulcro, foi que, quando alguns dos guardas lhes relataram o que ocorrera, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 28, versículos 11, 12 e 13, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram aos anciãos e deliberaram dar grande soma de dinheiro aos soldados para que espalhassem que os discípulos de Jesus tinham ido ao sepulcro durante a noite e haviam carregado com o corpo, enquanto eles, os soldados, dormiam. Valendo-se desse suborno, fizeram correr o boato de que o corpo fora roubado do sepulcro depois de apostos neste os selos e de montada a guarda. O corpo, conseguintemente, estava no sepulcro quando eles lá foram. Reflitam nisto os demolidores tão obstinados quão inábeis
que pretendem ter sido insuficientes e tardias as precauções tomadas pelos judeus e declaram que antes de haverem posto em prática as suas medidas de previdência, aos discípulos sobrara tempo para subtraírem o corpo de Jesus, desde que o quisessem. Supõem esses demolidores que os príncipes dos sacerdotes e a horda inimiga que assistiram aos últimos momentos de Jesus tenham sido tão ingênuos que nenhuma precaução hajam tomado, uma vez que se viam obrigados a esperar que a festa do sábado acabasse para poderem dar os passos necessários no sentido de serem a vigilância da gruta e a salvaguarda de seus interesses confiados à autoridade? Imaginam que os que se mostraram tão empenhados em evitar a fraude não tenham tido o cuidado de verificar se o corpo estava no sepulcro antes de o fecharem e de lhe selarem a abertura? Ter-se-iam mostrado em tal caso muito bisonhos e confiantes aqueles sacerdotes que, por ofício, deviam conhecer todas as felonias humanas, aqueles fariseus tão orgulhosos, aqueles escribas tão doutos. Se eles não tivessem seguido secretamente os passos de José de Arimateia, não em pessoa, mas por agentes de confiança, a fim de saberem onde e em que condições o corpo se achava depositado, o pedido que fizeram a Pilatos fora, quando menos, uma inépcia. Efetivamente, se os judeus, que tanto porfiaram em sacrificar a Jesus, que o perseguiam até depois de morto, se houvessem descuidado de seguir os passos de José de Arimateia, de exercer e manter sobre o sepulcro uma vigilância tal que os assegurasse de que ninguém ali penetrara depois do sepultamento, um desazo, uma tolice, eis o que pelo menos houveram cometido, indo pedir no dia seguinte que o sepulcro fosse guardado até o terceiro dia, para não suceder que os discípulos lá fossem e roubassem o corpo. Que outra coisa seria, senão rematada tolice, irem eles, sem terem até então exercido qualquer vigilância, sem terem sequer verificado previamente se o corpo permanecia lá, postar guardas ao sepulcro e selar a pedra que o fechava? Qual desses demolidores encarniçados e inábeis se confessaria tão confiante, tão crédulo, tão... Não queremos aqui aplicar o termo que aqui se poderia empregar, que fosse fechar uma porta depois de já se haver escapado preso, sem ao menos verificar o estado do local. A quem quer provar demais, acontece muitas vezes chegar a resultado contrário ao que se propunha obter. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.